no Senado do Futuro. A presente reunião destina-se em atendimento ao artigo 96B do Regimento Interno, a discussão e votação do relatório do senador Wellington Fagundes com as conclusões da avaliação da política pública, o futuro das cidades, desafios para a urbanização sustentável e eficiente. A política pública avaliada pela comissão foi escolhida por meio do requerimento número 9/2015 da Comissão Senado do Futuro, aprovado na 8ª reunião realizada no dia 20 de outubro. No dia 26 de outubro, realizamos a audiência pública interativa para debater o futuro das cidades e as cidades sustentáveis, que serviram de base para a elaboração desse relatório. Eu gostaria de convidar o senador Garibaldi Alves para estar aqui assumindo a presidência, só para que nós possamos, então, rapidamente ler o nosso relatório, que eu não vou abusar, vou aqui só diretamente às conclusões. Posso fazer o primeiro? Pode. Assumindo a presidência eventual dos trabalhos, conceda a palavra ao senador Wellington Fagundes para que possa proferir seu relatório. Senhor presidente Garibaldi Alves, como todos sabem, a Comissão Senado Futuro é uma comissão não deliberativa, portanto, não temos aqui o mesmo ritual das outras comissões, no sentido de ter compromisso da votação dos projetos. Por isso, nós realizamos alguns eventos esse ano, eventos que foram muito bons, principalmente às segundas-feiras, com a participação popular extremamente importante. Professores de universidades, técnicos, enfim. E como conclusão desse trabalho, avaliar uma política pública é investir em seus efeitos no mundo real, com o propósito de fornecer insumos para a sua continuidade e eventual ampliação, para a modificação de algum aspecto de sua concepção ou execução, ou simplesmente para substituir a decisão por seu encerramento. O presente relatório apresentou os aspectos mais importantes das políticas públicas em curso que buscam enfrentar os desafios para a urbanização sustentável e eficiente no nosso país. Em especial, foram destacadas as medidas para enfrentar a crise da mobilidade urbana e a proteção dos recursos hídricos em áreas urbanas. Como fio condutor da análise apresentada, foi utilizada a noção de riscos urbano-ambientais, riscos esses socialmente produzidos que envolvem não apenas desastres naturais, mas também aqueles decorrentes da complexidade dos sistemas urbanos, como o fluxo de pessoas e também de cargas. Assim, foi destacado que um dos desafios futuros para o desenvolvimento urbano é a criação de condições capazes de mitigar o quadro de riscos existente no ambiente urbano e que afetam a população de forma desigual. O principal instrumento de política de desenvolvimento urbano em vigor no país é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, PNMU. A sua plena efetivação depende da aprovação do Plano de Mobilidade Urbana por parte dos municípios com mais de 20 mil habitantes. Entretanto, o prazo para a elaboração do referido plano se encerrou em abril de 2015 e mais de 70% das capitais e cidades brasileiras acima de 500 mil habitantes e 95% do total dos municípios acima de 50 mil habitantes não conseguiram finalizá-lo. Está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 7.898, de 2014, que estende o prazo por mais 3 anos. Essa medida é importante, pois o PMU é o instrumento primordial da política urbana atual e deve ser elaborado não apenas para cumprir a lei, mas para servir de mecanismo de planejamento para que os desafios urbanos sejam enfrentados de forma efetiva. Desta forma, sugerimos que o referido projeto seja tratado com prioridade quando chegar a esta Casa e sejam realizadas audiências
públicas para debater com gestores municipais os casos de sucesso na elaboração e implementação do PMU e disseminar as melhores práticas e soluções para os municípios que não contam com recursos para sua plena elaboração. Ainda no âmbito da PMU, analisamos o instrumento de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, instituído pelo inciso 3º do artigo 23º da Lei de Mobilidade Urbana, o chamado pedágio urbano. Argumentamos que o referido dispositivo é uma aplicação da função extrafiscal da tributação, no sentido de que o tributo é instituído com a finalidade de obter resultados sociopolíticos, como o descongestionamento de centros urbanos. Com relação à proteção dos recursos hídricos em áreas urbanas, foi apontado pelos convidados da audiência pública o desafio de se construir os elementos ambientais que compõem o processo de sustentabilidade. Foi destacado que se trata de um grande desafio diante das dúvidas sobre como gerir as áreas de preservação permanentes urbanas, as APPs, consideradas consolidadas. A representante do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, relatou que a agenda urbana ambiental do MMA está em processo de consolidação e estruturação, ou seja, programas e políticas públicas nesta seara estão em fase de elaboração. Assim, sugerimos o envio do requerimento de informação no início dos trabalhos da próxima sessão legislativa para o MMA a respeito das iniciativas em andamento. Por fim, destacamos que a maioria das políticas públicas no país carece de avaliações ao longo de sua execução para verificar a sua capacidade de alcançar os objetivos propostos. As avaliações empreendidas pelo Senado Federal, por meio de suas comissões permanentes, procuram contribuir para preencher essa lacuna. Lembramos que a China, onde a população e os desafios são superlativos, utiliza-se um mecanismo interessante para implementar políticas públicas. Sempre que possível, o governo chinês escolhe algumas localidades para implementar determinada política de forma a estudar e corrigir os problemas de execução. Assim, antes de colocar em prática a política no âmbito nacional, já se testaram aprimoraram muitos aspectos, maximizando os benefícios. Dessa forma, sugerimos um projeto de lei do Senado para alterar a Lei de Mobilidade Urbana de forma a incluir a escolha de projetos piloto em cada unidade da federação para serem tratadas com prioridade. Quando dizemos prioridade, claro, não só a prioridade da ação política administrativa do governo, como também da priorização de recursos. Porque a conclusão é que os recursos, de forma muito dispersa, uma legislação nacional, você não tem nem como ter um exemplo de começo, meio e fim para ser apresentado como projeto piloto para as outras cidades. Tais projetos serão realizados e corrigidos para servirem de referência para os demais municípios. E o projeto de lei, aqui eu quero apresentar, que é uma minuta desse projeto, altera o artigo 24 da Lei número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para dispor sobre planos de mobilidade urbana escolhidos como projeto piloto. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o artigo 24º da Lei número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 5º. Inciso 5º. Os planos de mobilidade urbana de 5 municípios, incluindo a capital de cada estado, serão escolhidos como projetos piloto e terão a prioridade no recebimento de recursos destinados à mobilidade urbana na forma do regulamento. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, senhor presidente, esse é o nosso relatório e que pedimos aqui, então, a aprovação. Em discussão, o relatório do senador Wellington Fagundes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os senadores e senadoras que concordam com o relatório
do senador Hélio Fagundes permaneçam como estão. Aprovado o relatório de avaliação da política pública, o futuro das cidades, desafios para a urbanização sustentável e eficiente, com a apresentação do projeto de lei do Senado, que altera o artigo 24 da Lei 12.587, para dispor sobre planos de mobilidade urbana escolhidos como projetos piloto. Esse projeto de lei, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, será encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa. No momento, ao apresentar as minhas congratulações ao trabalho do senador Hélio Fagundes, eu devolvo a presidência à Sua Excelência. Mas, senhor presidente, fisicamente podemos aqui, só para minha conclusão, eu quero agradecer aqui os dois técnicos, assessores aqui do Senado, que nos ajudaram nesse trabalho, o Luciano Povo e a Karen Kismayer. Além disso, também, como Vossa Excelência sempre colocou lá na nossa Comissão de Infraestrutura, Vossa Excelência é ajudado prestimosamente pelo universitário. Aqui eu já tenho mais do que universitário, ele já está pai agora, recente, então ele está agora já um técnico extremamente maduro e responsável, não só por esse trabalho, mas também pelo acompanhamento do dia a dia aqui. E essa comissão, como eu disse, ela tem que contar muito com a participação da assessoria, e aqui eu quero, em nome do Valdir Bezerra Miranda, Andréia Mano Tavares, a Jéssica Oliveira e também o Ayrton Luciano Aragão. Eu quero aqui agradecer o trabalho, porque eles procuraram se desdobrar, até para que a gente possa estar consolidando essa comissão Senado do Futuro, que é uma comissão nova há 3 anos, cujo primeiro presidente, o Henrique, que acabou falecendo, mas isso aqui foi uma ideia trazida lá do Chile, principalmente, e o nosso vice-presidente, o senador aqui de Brasília, competente, foi o nosso reitor da Universidade Federal de Brasília, governador do Distrito Federal, e então, em nome dele, eu quero agradecer aqui todos os membros desta comissão, e principalmente esperando que o próximo ano nós possamos vencer esse desafio, que é exatamente vencer aqui as nossas dificuldades e a nossa crise política e econômica.